Fala galera, JV Machado aqui para mais um resumo de Leviathan. E dessa vez vamos fechar o arco da Union Busan, então vamos ver o que acontece aí com os irmãos Bota e Lita nessa cidade navio. Mas antes, é claro, eu conto com aquele seu like do fortalecimento, que é o que mostra para o YouTube que você gosta do canal, e isso faz o nosso vídeo chegar a cada vez mais pessoas, então bora espalhar Leviathan por aí. E claro, considere também se inscrever se você curtir o vídeo, porque aqui no Nerdpack sai vídeo novo quase todo dia, menos no domingo. Além disso, eu quero rapidamente lembrar a vocês do nosso link da Amazon, que vai ficar aqui embaixo, por onde você pode comprar seus quadrinhos ou qualquer outra coisa e colaborar com o canal. Isso também fortalece muito. Mas sem mais enrolação, bora pro resumo, porque tem muita coisa para rolar. Depois de chegar e se instalar na Union Busan, o menino Bota vai em busca de um emprego para se sustentar no navio, já que dinheiro não dá em árvore e se desse também não tem árvore no mar, né? Então, pois é, a vida é complicada mesmo. Só que o Bota estava sendo recusado para todos os empregos que ele se candidatava, porque quase todos envolviam força física e ele era apenas um molequinho pequeno e franzino. Então a galera não dava nem uma chance. E pro resto dos empregos que não são de força física, você já sabe como é, né? Para conseguir um emprego, o moleque precisava ter experiência, mas para ter experiência ele precisava primeiro ter emprego, então aí lascou, foi tudo mesmo. E ainda tinha um agravante de que muita gente não queria contratar o moleque pelo simples fato de ele ser um refugiado. Então com certeza a vida do jovem Bota não seria fácil dentro da Union Busan. Mas mesmo numa situação de incertezas, o menino Bota se mantém positivo e sendo sempre um molequinho muito gente boa. Prova disso é que ele se depara com uma senhora que estava ali em uma situação precária, né, pedindo esmola num dos corredores da Union Busan, porque ela não conseguia mais trabalhar e não comia há dias. O Bota, mesmo não tendo muito, dá pra velhinha tudo que ele tinha no bolso. Esse molequinho aí, gente, é um molequinho de ouro mesmo, só podia ser filho do pai tio. Ele ainda disse para a velhinha que só não tinha dado mais porque ele não tinha um emprego, mas prometeu que ele ia conseguir um emprego e depois ele ia dar mais dinheiro para a tia. A velha então, como prova de sua gratidão, entregou para o menino algumas sementes que ela explicou que carregavam apenas o significado de esperança, até porque agora o planeta estava todo coberto por água, mas a esperança convinha mais aos jovens que aos velhos como ela. E eu nunca me esqueci desse acontecimento, já fiquei até pensando se não vai rolar uma side quest um dia, quando o Bota vai plantar essas sementes em algum lugar, vai encontrar terra, e aí ele vai se lembrar da velha. Bom, e aquelas sementes e a esperança que elas simbolizavam fizeram com que Bota se sentisse muito melhor. Então o moleque basicamente comprou a esperança de uma velhinha, e ficou com a autoestima lá no alto. E o Bota ia precisar de esperança mesmo, né, já que a grana que ele e a irmã conseguiram agora já estava na metade. E como o tio e servidor público tinha explicado para eles, na Union Busan só ficam aqueles que podem pagar pelos seus impostos, senão você é chutado do navio. E falando no servidor público, foi a ele a quem o Bota recorreu para ajudar no problema de não conseguir um emprego. Daí o camarada falou que usaria sua influência para ajudar com a questão. Ele então leva o Bota até os fundos do navio, onde ficava a área de canalização do navio. E ele apresenta o menino encarregado por todo o encanamento que fazia a Union Busan continuar funcionando, o velho Huorong. Claro que ele vende o peixe do moleque dizendo que ele seria um jovem forte e saudável. Aí quando o cara vê o Bota, ele percebe que foi tapeado. O moleque até tenta dar uma inflada, né, pra fazer volume. Mas a boa e velha tática do baiacu não funcionou muito bem dessa vez. O velho sabia que ele estava sendo engabelado, porque o moleque era mais um refugiado que não conseguia emprego. Mas esse velho aí é uma das poucas pessoas nesse navio que não é um babacão completo. Então ele decide dar uma chance pro nosso protinha. O velho já até deixa avisado que o trabalho ali seria pesado e muito perigoso, mas o Bota já estava acostumado com o perigo, né? O moleque vivia do lado de fora, exposto aos monstros. Daí ele já começa a trabalhar na mesma hora, ele já ajuda a equipe ali a trocar os encanamentos velhos, e enquanto ele trabalhava ali com a sua equipe, Bota ia descobrindo cada vez mais sobre como era viver na Union Busan, e ele aprendia até mesmo sobre a história da própria Union Busan. Ali ele descobre, por exemplo, que aquele navio-cidade já funcionava havia mais de 100 anos, e também é o velho Huorong que nos conta pela primeira vez sobre a catástrofe que fez o planeta ficar desse jeito, né, todo alagado, literalmente submerso. Ele explica que vários cometas colidiram contra a Lua, e isso fez com que os fragmentos da Lua e também dos cometas caíssem na Terra. E depois disso houve uma sequência de chuvas constantes por mais de 70 anos. Tudo isso somado fez com que o nível da água subisse a ponto de submergir até os prédios. Mas enquanto o nível do mar ia subindo, as pessoas começaram a criar projetos para sobreviverem. Um desses projetos foi a Union Busan, que foi uma junção de navios para criar uma enorme cidade flutuante. E ela tinha esse nome com a esperança de que um dia ela retornasse para Busan, na Coreia do Sul, onde foi criada. Com toda essa história aprendida, o Bota entende a importância da Union Busan e também compreende o valor de todos aqueles que trabalhavam para que o navio continuasse funcionando mesmo depois de 100 anos.
Daí ele pega pesado no trabalho para fazer a parte dele. O molequinho já estava se sentindo um verdadeiro cidadão da Union Busan. Mas aí acontece um problema nos encanamentos que faz um dos canos explodir e começa a vazar água numa velocidade absurda. Daquele jeito, mesmo um navio tão grande quanto aquele correria o risco de afundar. E no meio daquela bagunça toda, o Hworong diz que ele vai entrar no cano para resolver o problema por dentro, mas aquilo ali seria impossível para ele, já que ele era um homem grande, ele nunca conseguiria entrar naquele cano e quem dirá se mover lá dentro, isso aí seria suicídio. O Bota então se prontifica, porque ele sabe que dentre todos ali ele seria o único que conseguiria entrar tranquilamente naquele cano, e ele já estava bem acostumado a nadar em lugares perigosos, né? O velho é contra, porque ele diz que o moleque ia se matar, até porque ele não conhecia nada sobre os encanamentos ainda, mas o Bota não quer nem saber. Quando o velho vê, ele já até foi. E aqui são aqueles momentos de agonia e tensão para quem tá lendo. Se você tem claustrofobia, então, gente, aqui é a hora de passar mal. Mas o molequinho é brabo mesmo, ele vai sem medo, só que uma certa parte ele fica meio perdido, porque são muitas opções de encanamentos para ele entrar e aí ele não sabe por onde seguir. Por um segundo ele até pensa em voltar, que talvez fosse até uma decisão mais sensata mesmo, mas de repente ele começa a sentir os tremores vindo de um cano e percebe que aquilo ali estava sendo feito pelos seus camaradas encanadores para indicar por onde ele deveria ir. No meio do caminho de mais um cano ele encontra uma bolsa de ar e respira para dar uma aliviada para nós leitores. Daí logo depois ele descobre onde estava o problema, né? E aí vem aquele momento crítica social quando a gente vê que o problema era o lixo entupindo o encanamento. Daí o Bota cutuca lá o lixo para desentupir, só que quando a água volta a fluir, ela vem com tanta pressão que vai o moleque para longe. Aí deu ruim, né? Do lado de fora a galera vê que a água começou a descer e todo mundo comemora feliz, porque o Bota conseguiu. Mas a comemoração também não dura muito, já que eles percebem que o menino não saiu do cano. E passaram-se 8 minutos e nada do menino. Enquanto isso, ele estava lá dentro dos canos, totalmente desesperado, sem saber nem por onde ir. E a gente vai ficando desesperado junto com ele. Cara, foi uma verdadeira aflição de leitura. A gente vê o Bota se desesperando, sem conseguir respirar, e de repente ele começa a sufocar e morre. Tipo, acabou ali? O moleque sufocou e morreu? Porque assim, ninguém ia aparecer ali pra salvar ele, isso aí era certo. Achei até que tinha virado Game of Thrones, morreu o protagonista, gente, segue o jogo. Do lado de fora, o velhote começou a se desesperar pelo garoto. 12 minutos e nada, 24 minutos e nada, o velho já tava abalado já, coitado. Até que de repente o moleque simplesmente coloca a cara pra fora do cano, e é isso, ele aparece vivo depois de inacreditáveis 30 minutos lá dentro. Aquilo era algo inacreditável, mas aí o velho pergunta se o Bota tinha encontrado uma bolsa de ar e sobrevivido, e aí ele responde que sim, então fica tudo explicado. Mas a gente sabe que esse papo aí tava esquisito. Nós vimos o moleque sufocando sem bolsa de ar nenhuma por perto, então nesse momento aí eu já fiquei tipo assim, o que aconteceu de verdade pra esse moleque ter sobrevivido? De toda forma, no final todo mundo ficou feliz e fizeram até uma comemoração pelo Bota, que agora tinha se tornado membro permanente dos encanadores. Podia tocar uma musiquinha do Ben 10 agora, né? Ele então faz umas comprinhas de mercado e volta para casa para contar para sua irmã tudo o que tinha acontecido. Por falar nisso, vamos falar sobre o que rolou com a Alita enquanto tudo isso acontecia. Enquanto o Bota não estava em casa, a Alita estava arrumando ali todo o quartinho deles, que antes parecia bem esculhambado, mas que agora estava, ó, um luxo. Daí ela ouve alguém bater na porta e sai correndo para atender porque ela achava que só podia ser o Bota. Mas quando ela abre a porta, tem um grupo de arpoadores mal encarados. Aí um deles diz que a Alita parecia muito com a mãe dela. E aí ela então pergunta se ele tinha conhecido a mãe dela. Ao que o meliante responde que sim, que ele também era um velho amigo do pai dela. E aí a gente já percebe que esse camarada é o safado que negou socorro aos pais da Kana e que depois tinha batido nela e levado uma sovada do tio, lembra? Então é o cara mais mal intencionado do navio até então, e agora ele tava ali com a Alita sozinha e indefesa. Rapaz, isso aí me subiu um sangue na hora, porque eu pensei, não é possível que esse vagabundo vai descontar alguma coisa na menina agora. Daí um pouco depois desse momento, o Bota chega em casa feliz da vida, querendo contar as coisas pra sua irmãzinha. Quando ele entra em casa, ele vê a irmã dele sentada numa cadeira e olhando pra ele de uma forma estranha. E quando ele vai perguntar o que tinha acontecido, a menina manda um gritão pra ele correr. Só que aí já era tarde demais. Antes que o Bota pudesse reagir, o arpoador safado pega o Bota desprevenido e começa a espancar
espancar o moleque. Pois é, esse aí é um vagabundo que só consegue bater em criança. Ele diz que o tio é um traidor da União Busan e que os dois irmãos eram traidores do navio também. E aí ele começa a colocar um monte de ideia errada na cabeça das crianças, dizendo que o pai delas era um criminoso, fugitivo, e que enquanto eles estavam no mar, eles nunca encontraram ninguém porque, na verdade, o pai deles estava fugindo da União Busan e não queria ser encontrado por ninguém. Aí ele mostra a mão dele, que é uma espécie de automeio, né, de fullmetal, um braço mecânico, e ele diz que foi o tio que tinha feito aquilo. Aí eu até me interessei por essa história aí, porque se o tio fez aquilo, certamente esse safado aí mereceu. Daí o malandro diz que o Bota ia pagar pelos pecados do pai dele, e aí você já vê que vai acontecer uma covardia, né? Mas por sorte o alarme de emergência do navio tocou naquela hora, chamando todos os arpoadores, avisando que tinham monstros marinhos na área. Mas antes de ir embora, o Do-Hu, que é o arpoador safado, diz que vai fazer a vida dos irmãos naquele navio ser um inferno na terra. E aí ele tranca os dois dentro daquele quarto e vai embora. Aí a gente viu que babou o sonho dos dois de viverem ali, né? E também ficou claro o que a Akana queria dizer quando ela falou que ia rolar sangue e que ela precisava tirar as crianças do navio. E falando na Akana, é ela e seu esquadrão que dão conta da maioria dos monstros marinhos. Com certeza, ela é a arpoadora mais braba que a gente vê nesse navio. Mas tem um camarada na tripulação dela que é sinistro também, um carinho que usa umas manoplas lá. Mas resumindo essa batalha com esses monstros aí, a Akana vira uma Beyblade e salva o dia. Após que ela aprendeu isso aí com o tio, né? Tá ok, na verdade ela também leva os monstros pra perto do navio, né? Usando um feromônio desenvolvido pelo cientista maluco lá. E depois eles acionam os lança-chamas e fazem churrasco de monstro marinho. E pronto, tava resolvido. Esses monstros aí também eram um bando de bunda mole. Enquanto isso, os irmãos fugiam do quartinho trancado pelo encanamento. Afinal, agora o Bota já manjava mais de canos que o Mario. Você não perguntou que Mario não, né? Depois que a situação já tinha se normalizado, o Do-Hu volta pro quarto das crianças para continuar sua sessão de covardia, mas quando ele chega lá, ele percebe que ele também foi tapeado. Tá todo mundo sendo tapeado hoje. Mas o cara fica mais pistola ainda e coloca todos os arpoadores atrás de duas crianças pelo navio. E os irmãos fugiram, mas ainda estão dentro de um barco e cercados por inimigos. Então eles ficam desesperados sem saber o que fazer. E no meio da fuga deles, eles ainda se deparam com uma situação acalorada acontecendo num corredor. Lembram daquela velhinha que o Bota tinha conhecido? Pois é, os arpoadores estavam agora prestes a expulsá-la do navio. A velhinha ia ser colocada numa jangada para ficar à deriva no mar. E para piorar a situação, o Do-Hu, né, o arpoador mais babaca de todos, apareceu no local. Só que o Bota, mesmo sabendo que devia ficar quietinho na dele, não suporta ver aqueles arpoadores milicianos ali sujando o nome dos arpoadores, das histórias, né, que o pai dele contava para ele e sua irmã. Aí ele então quase que por um impulso se mete no meio da confusão e fala pro Do-Hu soltar a velhinha. Aí ele começa a querer esculachar o Do-Hu, dizendo que os arpoadores eram para ser guerreiros do mar que protegiam as pessoas e que o Do-Hu não passava da vergonha da profissão. Daí, como um belo de vagabundo, quando o Do-Hu ficou sem argumentos, ele partiu pra porrada pra cima de uma criança. Mas o Bota estava tancando e continuava fazendo o cara passar vergonha, falando que não eram os arpoadores que mantinham o navio flutuando, como eles tinham orgulho de dizer, e sim as próprias pessoas que trabalhavam no navio. O moleque estava quase inflamando uma rebelião ali no corredor, porque faltou pouco pro povo se incitar com o discurso dele. E o Bota até aguentou bem as porradas, até que o Do-Hu agrediu a Alita. Aí foi demais pra ele. Para aquilo ali só existia uma resposta. Nesse momento, o Bota teve que virar uma Beyblade também, é claro. E foi nesse momento que ele mostrou que era filho do tio de verdade. Não foi pela sua aparência similar ao pai, ou nem mesmo quando ele usou a espada do pai para matar um monstro pela primeira vez. Essa aqui sim é a verdadeira marca de um filho do tio. E aí o Do-Hu saiu rolando pelo chão, derrubado por um molequinho. Aí ele perdeu a cabeça, ele chegou a ponto de sacar uma arma e apontar pro moleque. Só que a Akana finalmente apareceu para salvar o moleque e é aí que as coisas ficam interessantes. Ela parte pro X1 pra cima do malandro, só que ele rapidamente vê que não vai tancar, então ele chama seus outros amigos covardes e todos cercam a Akana. Aí ela simplesmente saca uma Uzi de arpões, né, e sai metralhando para todo lado. Os tiros atingem uma caixa de energia que causa um apagão no navio, e aí a Akana aproveita para fugir do local com as crianças. No caminho da fuga, os arpoadores cercam a Akana e as crianças novamente. Aí então ela diz para as crianças correrem até o guindaste que estava próximo, porque ela já tinha um barco preparado para a fuga deles lá embaixo. E depois disso, bom, estamos falando da Akana, né? Então ela simplesmente partiu para cima dos caras e deitou todo mundo na porrada. E de novo a gente tem um X1 entre a Akana e o Do-Hu, mas dessa vez ela destrói o cara, né? Já que ela só vai continuar a fuga depois de resolver a parada com ele.
E ele termina todo ferrado, de novo sem seu braço mecânico. E nessa hora, ele começa a rir dela e diz que o plano dela não daria certo de qualquer forma, porque ele já sabia do plano de fuga dela e tinha deixado homens vigiando o barquinho de fuga lá embaixo. Aí ela então sai correndo para ver se as crianças estavam bem e acaba não finalizando o Doru, que a gente sabe que é sempre um erro, porque vagabundo assim nunca aprende, né? Enquanto isso, as crianças já tinham chegado no guindaste e realmente tinham sido perseguidos por alguns arpoadores que esperavam lá. Mas Bota e Lita pulam na carga que está sendo suspensa pelo guindaste e ficam fora de perigo. Pelo menos até um outro arpoador também pular na carga e começar outro X1 entre arpoador e criança. Mas esse aí é rápido e o Bota se sai bem, puxando as redes da carga e fazendo o arpoador cair no mar. E aí quando a Kana chega ao resgate, as coisas parecem que vão dar certo de novo. Mas logo depois o lança-chamas do navio é acionado e o barquinho de fuga é explodido na frente de Kana e das crianças. E logo mais arpoadores chegam no local para capturá-los, mas a Kana e as crianças se jogam no mar e depois disso eles são dados como mortos. O que ninguém mais sabia é que a Kana contava até com essa possibilidade e, na verdade, a única forma de fugir era ser dada como morta mesmo. Então ali, debaixo da água, estava o submarino do esquadrão da Kana, aguardando para o resgate. E assim é concluído o arco da Union Busan com a fuga da Kana e das crianças. Bom, foi isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse resumo de Leviathan. Se estiverem curtindo, compartilhem com seus amigos que têm preguiça de ler as coisas que vocês recomendam, porque vai que eles gostam de resumo e aí decidem ler também, né? E claro, conta aí com o seu like de fortalecimento e sua inscrição, mas não vai embora ainda não, porque nós temos muito mais conteúdo aqui no canal para você conhecer. Dá uma olhada aí nas nossas playlists, porque só tem coisa boa. Muito obrigado por você ter comparecido para mais esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.